Continuando, certo? Paramos em princípios fundamentais, certo? Ainda estamos na revisão de direito constitucional, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui que eu considero importante, essa revisão. Pronto, os fundamentos da República Federativa do Brasil. É outra coisa que costuma cair muito em prova. Ok? E aí é mais uma questão de memorização. Certo? É necessário que se memorize nessa parte aqui. E do que se trata? Se trata, certo, do artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito. Vai dizer o seguinte, o artigo 1º: a República Federativa do Brasil, certo, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5, o pluralismo político, certo? O pluralismo político. Então, isso aqui costuma cair muito em prova. E aí a gente tem que memorizar. Aí você memoriza. Tem alguns processos mnemônicos, tá? Eu só vou falar esse processo mnemônico porque processo mnemônico é uma coisa muito pessoal, certo? É uma coisa muito pessoal. Cada um, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, certo? É que nem pra mulher, é que nem maquiagem, né? Tem mulher que gosta de se maquiar de um jeito, tem mulher que gosta de se maquiar de outro jeito, certo? O que pode ficar muito confortável de uma maquiagem que uma mulher use, para outra pode ser algo que é totalmente ruim, não é? Para algo você pode considerar que está se sentindo muito bem, que está abalando com aquela maquiagem que você está usando, e para outra pode ser considerado algo completamente terrível, né? Horrível, e jamais você usaria. Então é algo muito pessoal, certo? Mas tem alguns, certo? Como alguns batons, né? Tem determinados tons de batons que toda mulher algum dia já usou, certo? Ou já quis usar ou já usou, que é uma coisa, se torna uma determinada regra para todos. É algo como tá, cai no gosto de todo mundo, certo? Está no gosto de todo mundo. Então, tá aqui no material, eu já usava, certo? Eu não estou usando porque eu vi nesse material, eu já usava esse processo mnemônico. Se vocês não gostarem, se vocês acharem ruim, não é? Então vocês não usem, vocês não utilizem no dia da prova. Mas que ajuda para memorizar. E o que é que diz aqui? Certo? Aqui diz o seguinte: só se diva plu. Só se diva plu. Certo? Só de soberania, si de cidadania, plu
aliás, vá de valores sociais do trabalho e da iniciativa privada, de pluralismo político, certo? Então, esses, certo, são os fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí não tem para onde correr. É memorizar. Por isso que existem esses processos mnemônicos. Tem alguns processos mnemônicos que eu realmente eu acho mais difícil decorar o processo mnemônico do que decorar o texto da lei. Mas tem alguns processos mnemônicos que servem. Esse aqui, por exemplo, eu acho que serve, certo? Ele é fácil, de fácil memorização, só se diva plu, e você vai associar. Se você esqueceu você esqueceu, por exemplo, de dignidade da pessoa humana, aí você vai só se diva plu, mas você fez não, faz, poxa, tem um di, então di tá querendo, se refere ao que? Aí você vai dignidade, lembrei, dignidade da pessoa humana. Então, o processo mnemônico, ele serve para isso, né? Mas se você achar que não é necessário, tá tudo bem também. Aí vocês façam como vocês podem fazer, até inverter a ordem das letras. Cada um usa a sua criatividade, certo? Até porque no estudo vale tudo, né? Para a pessoa memorizar vale tudo. Vamos ver algumas questões sobre isso aqui. Aí o material trouxe questões sobre esse assunto. Geralmente é feito de maneira muito tranquila, certo? Tem duas questões aqui que eu considero questões fáceis, certo? Um do Tribunal de Justiça, certo? Um do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe e a outra de uma FUB, que eu não sei se é de alguma, não sei se é de alguma universidade, a sigla de alguma universidade, que eu não sei o que é que significa, que concurso foi esse, certo? Um tal de FUB 2015, certo? A prova de concurso foi, então, mas o que vale é a questão. Vamos trabalhar, só para ver como é que é cobrado esse assunto. Foram questões moderadas, né? Pode considerar até de certa maneira fácil. O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, o que exclui discursos de ódio, não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. Vamos lá. O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, é pautado pela tolerância a ideologias diversas, certo? O que exclui discursos de ódio não amparados pela liberdade de manifestação do pensamento. Está correto. Claro, né? Claro que está correto. Porque o discurso de ódio não está protegido pela liberdade de manifestação do pensamento, certo? Por isso, o pluralismo político exclui os discursos de ódio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você pode se manifestar contra se manifestar, dizer o seguinte: eu vou escrever uma redação, ou então eu vou fazer um canal, vou fazer um vídeo no canal, ou vou fazer uma apresentação numa faculdade com o tema morte aos gays. Eu odeio viado, certo? E eu vou fazer um vídeo aqui sobre viado, certo? Que contra homossexuais, eu vou dizer que odeio todos os gays e eu acho que deve existir pena de morte, certo? Para os gays. Se você pensa isso, você vai ter que ficar, sinto muito, você vai ter que ficar com um pensamento só para você, né?
Calma aí, tá, gente? Isso não é o que eu penso. Eu tô fazendo uma suposição aqui. Uma suposição. Jamais é o que eu penso. Eu respeito todas as crenças, todas as escolhas, todas as opções, todos os gêneros e todas as ideologias, certo? Então a pessoa não pode chegar, certo? E não porque o pluralismo, mas o pluralismo político permite que eu tenha uma ideologia diversa. Quer dizer, se eu for homofóbico, eu posso dizer do jeito que eu quiser. Não é assim, certo? Eu não posso chegar e não posso declarar morte a uma determinada classe, mesmo que eu sinta repugnância, que eu sinta aversão, certo? Eu não posso chegar e fazer um discurso de ódio, um discurso de morte, certo? A todas, você no mínimo, você tem que respeitar, né? Você tem que saber, tem que tolerar. Se você não gosta, você tolera, você respeita, você convive. Aí você pode escrever de alguma outra maneira, mas tem que escrever de uma maneira respeitosa. Então, o pluralismo político, ele vai permitir diversas ideias, certo? Nós vivemos com diversas ideias, vários partidos, cada partido vai defender uma opinião diferente, certo? Tem partido que é mais feminista, tem partido que é menos feminista, tem partido que é mais tolerante com as diversidades sexuais, tem partido que é mais intolerante com as diversidades sexuais. Tem partido que vai falar mais, vai defender mais a questão dos pobres, tem partido que não pode não gostar mais da questão dos pobres, né? E aí como é que se diz? E aí cada um vai seguir as ideologias que é necessário, né? Que é necessário para se encaixa melhor. Só que você não pode fazer um discurso de ódio, não é? Em suma, é isso. TJ Sergipe, 2014. A dignidade da pessoa humana, o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. A dignidade da pessoa humana, repetindo, é uma questão do TJ, certo? De Sergipe, 2014. A dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade, em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do direito individual. Fazendo prevalecer o interesse coletivo em detrimento do interesse individual? Não, está errado, certo? O interesse coletivo, muito pelo contrário, a dignidade da pessoa humana, quando estudamos lá em Direitos Humanos, que inclusive vai ser... em um outro momento eu vou gravar um outro vídeo com matéria de Direitos Humanos, certo? Em outro vídeo. Quando a gente estuda lá em Direitos Humanos, que a gente estuda a dignidade da pessoa humana, a gente vê que é exatamente o contrário. Ele protege, certo, o ser humano, a dignidade da pessoa humana é algo inerente à condição humana. E cada indivíduo, na sua particularidade, na sua essencialidade, ele deve ser defendido, certo, como tal, e ter seus direitos essenciais resguardados, pelo simples fato da sua condição humana, pelo simples fato de ser, certo, pessoa humana. Então a dignidade humana, certo, não vai prevalecer o interesse coletivo. Aí já está misturando com uma questão de quê? De direito, o que a gente estuda naquele princípio do direito administrativo, né? Que o interesse coletivo prevalece sobre o direito individual, certo? Em alguns momentos, mas não é o caso, certo?
dignidade da pessoa humana, você vai, certo? Você vai proteger o indivíduo. Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Enquadra-se como princípio fundamental, assim como todos os outros inscritos no artigo 1º ao 4º. Esse princípio coloca o indivíduo, o ser humano, como preocupação central do Estado. Assim, não há que se falar em prevalência do interesse coletivo em detrimento do direito individual. Essa questão ela portanto, ela está errada. Certo? Está errada. Foi uma questão do TJ de Sergipe e foi uma questão fácil. Certo? Deixa eu ver mais o que aqui é importante. Aí outra questão que o material traz a forma de Estado, forma de governo, regime político. É importante que a gente vá com esses conceitos, mas isso aqui é uma parte muito teórica, sabe? Eu não vou nem explicar a respeito dessa matéria. Mas vocês podem baixar qualquer material aí. Se vocês não baixarem esse material do Estratégia, mais uma vez eu repito que eu não tenho nada a ver com... Não tenho nenhuma ligação, nenhuma relação com o Estratégia concurso, certo? Eu estou só estudando o material, certo? Fazendo uma revisão. E eu, para expor, certo? Uma revisão aqui para vocês, eu estou me utilizando como os pontos principais esse material aqui, certo? Mas não tem nada a ver, vocês podem utilizar qualquer material que tratem desses assuntos. Esse assunto, por exemplo, está aqui, forma de Estado, forma de governo e regime político, mas eu não vou tratar porque, não que não seja importante, pode ser, né, objeto de prova, mas, certo, vocês deem uma lida, baixem aí algum material pela internet, quem está estudando por doutrina pode ler o livro, o que está no livro, certo, forma de Estado, forma de governo, regime político. Outra coisa, agora vamos pular, certo? Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Pronto. Outro processo mnemônico, que é válido também, certo? Esse processo mnemônico, inclusive, eu não conhecia. Eu conheci através desse material, certo? E é um processo mnemônico bem ok, né? É um bom processo mnemônico. Para você memorizar o artigo 4º, certo? Quarto ou é terceiro? Pera. É o artigo 3º. Artigo 3º, certo? Da Constituição. Que vai dizer o seguinte, vamos lá. Artigo 3º da Constituição. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aí a gente vai para a seguinte forma de
memorização, certo? Vai para a seguinte forma de memorização: conga erra pro. Conga erra pro. É até meio bizarro, né? Meio cômico, mas é melhor a pessoa ser ridículo estudando do que você ser ridículo na prova e não memorizar, né? Ir mal na prova porque você não memorizou esses abençoados desses incisos. Porque tudo acaba sendo uma questão de raciocínio e memorização no estudo, né? Enfim, então esses professores que fazem esses processos mnemônicos, esse Sócio de Vapor, eu já tinha pensado, antes de ver no material, eu já tinha feito, eu mesma fiz esse processo mnemônico. Aí quando eu pensava que era uma ideia minha, uma pessoa já tinha feito, outras pessoas já estão fazendo também. Que agora esse daí, Conga erra pro, do artigo 3º da Constituição, os objetivos da República Federativa do Brasil, eu não tinha pensado nisso. Aprendi com esse material, certo? E aí você vai memorizar o seguinte: é o quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, certo? Então você lembra, Conga erra pro, Conga erra pro, Conga erra pro. Aí você vai, certo? É um pouco mais longo, né? O Sócio de Vapor, você, como são nomes mais curtos, você consegue lembrar com mais facilidade. Mas aí o que é que eles vão fazer? Eles vão misturar. Eles vão dizer que os objetivos, na verdade, são fundamentos da República Federativa do Brasil e que os fundamentos, e vai botar isso aqui como fundamentos da República Federativa do Brasil, certo? E vai colocar os objetivos como fundamento. Vai misturar nas alternativas uma coisa com a outra, certo? A banca geralmente faz isso, né? Por isso que muitas vezes o nosso maior adversário não é nem o candidato, não é nem a concorrência, né? O nosso adversário, na verdade, é a banca, porque a banca sempre bota para lascar, né? Na gente nunca tem pena. E o nosso maior adversário por isso que a gente tem que analisar, tem que treinar, conhecer bem, de maneira bem estratégica, o inimigo, né? Que é a banca. E o inimigo também somos nós mesmos, né? À medida que a gente consegue vencer os nossos medos, as nossas limitações, persiste, insiste numa reprovação, em outra, em mais uma, certo? Nos resultados ruins que vão acontecer, e a gente continua insistindo. As pessoas que passam, né, que dão um testemunho, geralmente elas fazem assim, né? Principalmente as pessoas que conquistam os primeiros lugares, né? Conquistam ótimas colocações. As pessoas vencedoras, elas passaram por esse mesmo caminho, né? Passaram pelos caminhos da não aprovação, de ficar por poucas questões, de perderem alguns concursos, certo? E vai inventando, vai criando essas situações aí, até que chega o momento delas, né? Então, é sempre pensar e fazer um estudo direcionado de como a banca pode fazer. Nosso maior rival, de certa forma, é mais a banca do que os candidatos. Porque você conseguindo enfrentar o que está lá na banca, não tem para ninguém, né? Se você conseguir arrebentar com o que está na prova, você vai garantir a sua vaga e não importa, certo? Os outros. Agora, quando a gente não consegue fazer uma preparação que a banca vença a gente, que a banca lute contra a gente e ela consiga nos atingir, aí complica a nossa vida, né? Nós ainda que não tomamos posse no concurso, ainda que não fomos nomeados, né, não fomos classificados dentro das vagas, o que está acontecendo é isso, né? Que a gente ainda não está sabendo
fazer o quê? Enfrentar, certo? Todas essas pegadinhas que a banca faz, certo? E estar imune a esse tipo de situação. Conseguir desvendar os mistérios da banca e arrebentar na prova, certo? Quando a gente consegue fazer isso, começam a surgirem as aprovações, né? Até lá, o caminho até lá é esse que eu quero descobrir, né? A chave do tesouro, a chave do mistério, e é por isso que eu estudo tanto, para um dia ser uma dessas pessoas que contam uma história vitoriosa, né? Mas fica aí a dica para quem quer um processo mnemônico, certo? Para memorizar o artigo 3º, lembre: conga, erra, pró, certo? Lembre de não errar. Conga não pode errar porque dá pró. Conga não pode errar porque dá pró, certo? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ok, pronto. Deixa eu ver o que mais. Aí tem uma questão. A questão do Ministério Público, certo? Estadual, MPE, uma questão do Ministério Público Estadual do Estado de Santa Catarina de 2014. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade soberana, justa e solidária, garantir o desenvolvimento internacional, olha aí a pegadinha, internacional, não, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá errado, não é? Tá errado. Tá errado porque há dois erros na assertiva. O primeiro é o objetivo fundamental: construir uma sociedade livre, justa, solidária, certo? Livre. Não uma sociedade soberana, é uma sociedade livre. E o segundo é o objetivo fundamental: garantir o desenvolvimento nacional e não internacional. Então, se a gente memorizar, é uma questão. Se a pessoa não estudou, não memorizou, não conseguiu memorizar, ou estudou e ficou nervoso ficar nervoso na hora e bater os olhos, pode marcar uma questão errada, tá entendendo? Agora, se você estudou e você memorizou, você fez o processo mnemônico, essa questão do Ministério Público do Estado, a nível de Ministério Público do Estado, certo? Vai ser uma questão fácil, não vai ser uma questão difícil, porque você está com conteúdo no HD, certo? E aí você vai saber que tem dois erros na questão e você vai marcar, certo? Você vai marcar o que é certo, que a questão está errada, certo? Artigo 4º, que é outro artigo que gosta muito de cair também em prova. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, repúdio ao terrorismo e ao racismo, repetir, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo
político, certo? O mais lembrado aqui, que gosta muito de cair em prova, é o quê? Prevalência dos direitos humanos, não intervenção, concessão de asilo político, certo? E independência nacional. A gente tem que memorizar todos, mas esses são os que mais costumam cair. Concessão de asilo político. Cai muito em prova, certo? Autodeterminação dos povos. Às vezes eles botam uma história bem grande, um título bem grande, que nem prova do Enem, né? É cansativo. A questão em si não é nem tão difícil, mas é mais cansativo. Você enche o saco de ler o quesito. É mais difícil você ler o quesito, certo? Do que você responder a questão. Quando chega no final, aí você conta uma história todinha. Aí pergunta: sendo um princípio de relação internacional, o asilo político. Aí você vai, certo? Assinala se de fato é um princípio, certo, de relação internacional. Memorizar também, certo? O artigo 4º da Constituição Federal. Vamos para uma questão. Essa questão aqui é da UFRB. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos das Américas, visando a formação de uma comunidade americana de nações, certo? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos das Américas, visando a formação de uma comunidade americana. Não. Isso está no parágrafo 1º, certo? Do artigo 3º, salvo engano. A Constituição prevê a busca pela integração da América Latina, certo? Da América Latina e não da comunidade americana das nações. Isso não tem nada a ver, certo? Viajou geral. Mas aí é uma questão letra de lei, certo? Se você não memoriza, deixa eu voltar aqui no artigo. Pronto, é o parágrafo único, certo? Do artigo 4º. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos de América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Latino-americana. Olha como eles são cruéis, tá vendo? Por causa de uma palavra, eles botaram ipsis literis ao que está escrito, certo? No parágrafo único do artigo 4º. Então, se a memória da gente falhar, a gente, poxa, eu vi algo parecido, mas não é igual, certo? Aí, por causa de uma palavra, muda toda. Você pode perder a questão, né? Então, tá errado mesmo essa alternativa. E aí, próxima questão. Essa questão foi de Defensor Público do Estado do Paraná, de 2014, certo? São fundamentos da República Federativa do Brasil o pluralismo político, a cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa. E são princípios expressos, adotados pelo Brasil no desenvolvimento nacional, a não intervenção, a prevalência dos direitos humanos, a concessão de asilo político
e a solução pacífica das controvérsias. Certo? O que está errado aqui nessa questão? São fundamentos da República Federativa do Brasil o pluralismo político, a cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Tá ok? Tá. Até aí tá ok. Tá tudo certo. Ok? E são princípios expressos adotados pelo Brasil no âmbito internacional, a independência nacional. Certo? A independência nacional, o desenvolvimento nacional. Não. Promover o desenvolvimento nacional, minha gente, isso tá aonde? Isso tá no artigo. Tá no artigo 3º, né? Tá no artigo 3º, certo? Garantir o desenvolvimento nacional, na verdade, é um objetivo da República Federativa do Brasil. Então eles vão fazer esse tipo de crueldade na prova. Mas também, perceba, é uma prova de defensor público do Estado do Paraná, mas não é uma questão difícil. Se a gente memorizar e na hora o nervosismo não atrapalhar, porque o que pode acontecer na hora, certo? Pelo fato da gente estar um pouco tenso, pelo fato de estar se submetendo à prova, aí você bate os olhos assim, você vê que é a questão dos fundamentos, não, poxa, está tudo certo. Aí você vai, e são princípios expressos adotados no Brasil, âmbito internacional, independência da nação nacional. Aí você vai dizer, é isso mesmo. O desenvolvimento nacional, a não intervenção, a prevalência dos direitos humanos, a concessão, aí você vai dar a impressão, aí vai no meio, esse negócio aqui de desenvolvimento nacional, você não lembra, certo? Você não faz uma diferenciação do que é objetivo, do que é fundamento, do que é princípio de direitos internacionais, e aí você vai dizer que a questão está certa. Quer dizer, uma questão fácil acaba se tornando uma questão difícil. Mas não é, certo? Essa questão não está difícil, é uma questão de você se concentrar, você relaxar e lembrar. Né? Coisa que não é fácil. A Constituição Federal de 1908, mais uma questão, essa questão foi do TRT da 13ª região. 13ª região, que é o TRT daqui, né? Da 13ª região daqui da Paraíba. 13ª região de 2013, certo? A Constituição Federal de 1988, CF, não prevê expressamente o princípio da concessão de asilo político. A concessão de asilo político é um princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais. A Constituição Federal de 1988 não prevê expressamente o princípio da concessão de asilo político. A Constituição Federal de 1988 não prevê expressamente o princípio da concessão de asilo político. Olha como está fácil. Que eu tinha acabado de dizer lá em cima que isso aqui costuma cair muito em prova, né, de asilo político. O que está dizendo na alternativa? Está errado. Não é? É um princípio, sim, certo? Internacional. Então, você pode dizer que essa questão está errada, certo? E também não foi uma questão difícil. Perceba que as questões elas dessa matéria, essas questões não são difíceis. É uma questão mais de você fazer quadro de resumo, resolver bastante questões, treinar a memorização, usar técnicas de memorização do conteúdo, que certamente vão ser questões que você vai, com certeza, conseguir acertar, certo? Na prova. Podem ser questões que você consiga acertar. Deixa eu ver o que mais.
Então é isso, certo? Com relação a esse material que eu utilizei, esse material que eu utilizei. Agora eu vou falar de um outro assunto que está aqui, certo? No meu caderno de anotações, que eu estudei. Esse assunto aqui eu estudei, que eu vou falar agora, que também está no edital de concurso da UEPB, mas que vale, certo, para todos os outros concursos que caiam essa matéria, que é da organização dos poderes da República: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, certo? Acho esse assunto aqui muito importante, certo? E esse assunto aqui é um assunto que é comum em praticamente todos os concursos, né? Os concursos gostam muito de cobrar, é unânime, é difícil no edital de direito constitucional não cair, certo? Essa matéria. Praticamente todos os editais, certo? De concurso, você vai cobrar essa matéria. E aqui eu vou dar só uma pincelada, certo? Porque esse assunto, se você for pegar o livro de Dirley da Cunha Júnior, certo? Ele aprofunda muito, certo? Ele aprofunda, você vai ver detalhes. Então aqui eu só vou falar o básico do básico, o essencial, certo? Que costuma ser pegadinha de concurso, certo? E aí, vocês com certeza já fizeram os estudos de vocês e possa ser que isso aqui venha a somar pelo que vocês já estudaram, né? Quem tem o material, eu não consegui, porque esses cursos, né, online, eles disponibilizam só uma parte dos cursos, né? Eles não disponibilizam tudo. Aí aqui eu tive que fazer o meu próprio resumo, porque eu não peguei nenhuma revisão de nenhum desses cursos online, certo? Aí eu mesma fiz a minha revisão. Então, é o seguinte, eu dividi da seguinte forma. Vamos pensar: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O que é que a banca faz, geralmente? Ele vai induzir a você a pensar da seguinte maneira: o poder executivo administra, o poder legislativo edita leis, certo? Produz leis. E o poder judiciário é responsável pela parte do julgamento, certo? São poderes harmônicos e independentes entre si. Portanto, um poder não pode interferir no outro, o que não é verdade, certo? A gente tem que pensar o seguinte: lembrar que o sistema brasileiro, muito embora a Constituição diga que são poderes independentes e harmônicos entre si, certo? Isso não quer dizer que um poder não possa interferir no outro. Algumas vezes, um poder vai interferir sim na tarefa do outro. Na verdade, eles vão trabalhar de maneira integrada, certo? Vão trabalhar de maneira integrada. Inclusive, quando eu escrevi o meu mestrado, um dos capítulos que eu escrevi da minha dissertação, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre os poderes, a aplicação dos direitos humanos, por que da dificuldade da aplicação dos direitos humanos, certo? Eu tratei da eficácia no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. E aí eu demonstrei as deficiências que existem da lei no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário. É uma dissertação. Um dia, né, quando eu estiver ganhando bem, tiver um trabalho bom e bem remunerado, que eu juntar uma grana, eu pretendo publicar. Aí espero que vocês comprem o meu livro, né? Eu pretendo um dia publicar o meu humilde livro, né? Aí, tem até umas ideias bacanas lá, né? Que eu escrevi sobre essa questão de direitos humanos, certo? Nos 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. E lá eu falava, certo, dessa relação e dessa interferência que um poder, para eles poderem, para o país poder caminhar bem, certo? Tem que ter essa interferência, certo?
em que pese as críticas, né? Não vamos nos ater a questões políticas. Eu sei que o povo brasileiro, pessoal brasileiro, a gente é um pouco até revoltado com o governo, com a política. Enfim, existem muitas falhas, existe corrupção, isso faz parte do pacote, né? O ideal seria que não existisse, né? Mas em que pese todas essas atrocidades que existem, certo? E de fato existem, a lógica, certo? A teoria do poder executivo, legislativo e judiciário é para funcionar muito bem, certo? Existe um sistema de freios e contrapesos, certo? Que a Constituição impõe para que nenhum poder nem se sobreponha a outro, certo? Mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, ele vai ser limitado, certo? No que for necessário para a governabilidade, certo? Para poder ser bem administrado o Brasil. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando das funções, certo? Eu quero falar aqui das funções. Por exemplo, o poder executivo. Quando você pensa no poder executivo, você vai pensar o quê? Que é um poder que ele faz o quê? Ele administra, certo? Ele chefia o Estado e chefia o governo, certo? No entanto, ele tem uma função atípica, certo? E aí, geralmente, a banca vai fazer exatamente isso. O poder executivo tem como função exclusivamente administrar, chefiar o Estado, chefiar o governo, certo? Tá certo ou tá errado? Tá errado, certo? Por quê? Exclusivamente, não é só exclusivamente, ele tem função tipicamente, realmente as funções típicas são essas, certo? Chefiar o governo e o Estado e administrar. No entanto, certo? O poder executivo, ele vai ter funções atípicas. Em determinados momentos, o executivo, por exemplo, ele vai legislar. Sim, vai legislar. Através de quê? De medidas provisórias, com força de lei, certo? Medidas provisórias, decretos-lei. E em alguns momentos ainda, ele vai ter função judicante, certo? Judiciante. Jurisdicional. Função jurisdicional. Quando ele julga recursos administrativos. Tá entendendo? Então, tome bastante cuidado. Nem sempre, certo? O poder executivo vai fazer o que é tarefa, ele tem a competência dele. Realmente ele não pode interferir, certo? No poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Mas de alguma maneira ele vai sim, certo? Agir como se fosse o legislativo, vai agir como se fosse o judiciário, certo? Seja ora editando uma norma, seja ora administrando, seja julgando recursos administrativos. Do mesmo jeito os outros poderes, certo? O poder legislativo, certo? Tem uma função de quê? E aí, muito cuidado. A gente tende a pensar que o poder legislativo tem uma função somente de editar leis, de criar leis, o que não é verdade. Ele tem a função típica, veja bem, a função típica, o poder legislativo tem a função típica de legislar, fiscalizar e controlar. Aí você pode pensar, rapaz, como tem uma função de fiscalizar, tem uma função de legislar, tem uma função de
tem uma função de fiscalizar, é a outra que eu disse, de controlar, de controle, tem a função de controle. O legislativo tem uma função de controle, o legislativo. E não é uma função atípica, é uma função típica, certo? Pode pegar um bom doutrinador, certo? O Dirley da Cunha Júnior é um juiz federal, certo? É um juiz federal, salvo engano, da Bahia, certo? Da jurisdição da Bahia. É um excelente doutrinador. Se você pegar lá as primeiras páginas, quando ele começa a falar sobre o poder legislativo, ele vai dizer que o poder legislativo, certo, tem a função de legislar, fiscalizar e tem uma função também de controle, sendo esta uma função típica, certo? E além disso, ele vai funcionar de maneira atípica em alguns momentos. E qual seria essa função atípica do poder legislativo? Ele tem uma função atípica quando ele age de forma jurisdicional. Ele julga, ele faz julgamento, o poder legislativo. E você pode pensar, mas na minha prova pode vir essa alternativa de que eu posso marcar como certo que o poder legislativo, de maneira atípica, tem um poder de julgar? Pode, certo? Por quê? Quando ele julga o presidente da República em crimes de responsabilidade, certo? Quando o Senado faz parte de quê? O Senado Federal faz parte de quê? De que poder? Do poder legislativo, certo? Vamos lá. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. O Senado Federal, ele tem o poder, certo, de julgar o presidente da República em crimes de responsabilidade. Grave bem isso. O Senado Federal tem o poder de julgar o presidente em crimes de responsabilidade, sendo essa uma função atípica, certo, do poder legislativo. Então, nem sempre, certo, o poder de julgamento vai ser do judiciário. Nem sempre o poder de legislar vai ser do legislativo. Quer dizer, pode acontecer uma função, tanto o poder executivo, ora o poder executivo vai se manifestar de maneira atípica, ora o legislativo também vai se posicionar de funcionar de maneira atípica. Da mesma maneira, o judiciário. O judiciário, por exemplo, qual é a função dele típica? A função dele típica, certo, é o regulamento, é regulamentar as normas, não é? Aliás, fazer o julgamento é a função jurisdicional, a função de julgamento. No entanto, o judiciário, ele tem uma função também atípica. Ele interfere, certo? Ele toma para si uma função que a priori é de outro poder. Por exemplo, ele tem a função atípica, ele funciona de maneira administrativa, certo? Ele age como se o executivo fosse, certo? Quem tem a função de administrar, na verdade, é o executivo. Mas tem determinados momentos, certo, que ele vai administrar, certo? Assim como o poder executivo certo, também vai ter uma função atípica. Ele vai pegar e ele vai redigir, o poder executivo, ele vai criar, certo? Sim, o poder judiciário, ele também tem o seguinte poder atípico. Ele vai criar os seus regimentos, certo? Vai criar os seus regimentos, os tribunais de justiça, certo? E os outros tribunais. Ele vai criar uma função atípica, certo? E vai legislar, certo? Criando seus próprios regimentos. A princípio, a função de administrar é do executivo, mas o judiciário, de maneira atípica, ele pode administrar,
vai funcionar de maneira administrativa. E o judiciário também, ele não tem o poder de legislar, de criar normas, mas em alguns momentos o judiciário, ele vai criar leis, vai criar regimentos, vai criar regulamentos, certo? Regulamentos estes que vai funcionar de maneira atípica, certo? Atípica, como um poder legislativo fosse, mas na verdade ele é um poder judiciário, certo? Então o que eu gostaria de trazer para vocês é isso. Então a banca, certo? Os concursos públicos, seja esse concurso da UEPB, seja os demais concursos, não sei o concurso que você está estudando, dependendo do concurso que você esteja estudando, certo? Ele vai trabalhar esse tipo de situações, vai misturar a função, compete ao judiciário somente a função de julgamento, compete ao executivo somente a função de administrar, somente a função de somente a função de chefia do Estado e do governo. Compete ao legislativo somente a função de normas, editar normas, certo? Criar normas. Não é verdade. Ora ele vai funcionar, ora o legislativo vai julgar, atipicamente ele vai julgar. O legislativo não tem a função só de legislar, ele tem a função típica de controle e fiscalização, certo? Então, gente, a gente tem que saber isso daí, certo? Pra gente não ser induzido a erro, pra gente não estar caindo aí nessas pegadinhas de prova. O sistema de freios e contrapesos é necessário que a gente entenda, certo? Bem, a divisão do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, as funções típicas e as funções atípicas de cada um desses três poderes. E dito isso, certo? Dito isso, eu quero encerrar, certo? Vou encerrar aqui essa revisão, que ficou até um pouco longa, porque realmente direito constitucional é sempre muita coisa. A pessoa é igual a discurso de ditador, né? Quando você vai ser breve, você fala no mínimo 1 hora, ou quando um ditador vai ser breve, no mínimo fala 1 hora. Direito constitucional é mais ou menos assim, né? Mesmo quando você quer resumir, até para você resumir, a revisão fica grande, certo? Mas é o básico, isso aqui é o básico, que é uma revisão até bem esclarecedora, pode ser muito útil, certo? Para você que vem estudando e você já sabe dos conceitos, que é só revisar, pode ser uma revisão bem útil, certo? E o que eu quero dizer, uma coisa a mais que eu gostaria de dizer, certo? Eu tô há pouco tempo no YouTube, né? Eu comecei de maneira bem amadora, tô aqui há pouco tempo. Mas qual é meu intuito no YouTube? Meu intuito no YouTube é trocar ideias, certo? De cunho voltado tão somente ao concurso público, certo? Trocar ideias e tal, e compartilhar as minhas ideias, os meus resumos, os meus estudos, porque essa missão é uma missão um pouco árdua, essa vida de concurseira. Eu ainda estou na batalha, né? E eu quero tornar isso um pouco menos árduo, menos cansativo, menos monótono, menos chato, menos um saco, né? Então, para isso, eu estou tentando ser um pouco mais dinâmica, né? Fazendo essas aulas, fazendo essas revisões, certo? E estou procurando colocar essas ideias, certo? Para compartilhar com as pessoas. Mais na frente, por enquanto não, né? Mas por enquanto não, porque
eu ainda quero sentir o tipo de pessoas que vão estar me assistindo aqui, certo? Mais na frente eu posso até verificar a possibilidade de estar passando meu e-mail, no meu e-mail pessoal, para receber certo? Sugestões, dúvidas, certo? E críticas construtivas, certo? Das pessoas, porque eu não habilito muito as pessoas que estão assistindo. Eu estou percebendo que nesses últimos dias, uns 2, 3 dias pra cá, muitas pessoas estão me adicionando no canal, e estão adicionando o canal, e eu estou percebendo que o perfil dessas pessoas são perfil de pessoas concurseiras, certo? São perfil de pessoas concurseiras, e eu tô gostando, certo? Estou gostando disso. E aí pode ser que mais na frente, né, daqui esse ano não, certo? Eu vou verificar, eu também tenho que ter tempo para isso, para ficar respondendo a e-mail, para poder... E aí eu poderia verificar com vocês a possibilidade de estar trocando materiais com vocês. Eu enviaria para vocês quando eu pegasse um material bom, gratuito, eu aí poderia estar enviando para vocês, e vocês enviariam coisas bacanas, coisas legais, atualizadas, claro, material de qualidade, certo? Até porque como é que se diz? Pra mim é uma luta, assim, eu passo por algumas dificuldades para poder me manter no estudo, na batalha, né? Sou filha de uma servidora pública que é técnica administrativa da UFPB, e meu pai que é a minha mãe, né? Ela é técnica administrativa da UFPB, e meu pai, ele é professor do estado, né? E ele, além disso, ele dá aula particular de piano, e também ele toca no restaurante, é pianista de um restaurante aqui há muito tempo. Então eu não tenho eles que investem nos meus estudos, e eu não tenho esse dinheiro todo, certo? Eles fazem o melhor por mim, o que eles podem fazer, o que eles podem investir nos meus estudos, eles investem, mas nem sempre eu posso me dar o luxo de comprar um bom material, certo? Eu posso comprar um bom material para estudar, para ter acesso. Eu tenho alguns livros bons, certo? Mas é preciso que a gente compre muito também esses resumos, esses materiais, certo? Que são resumos. E quando as pessoas conseguem esses materiais, resumos, e nos passam, certo? E quando a gente envia também para as pessoas, é muito bom. Então, mais na frente eu posso trocar essas ideias com vocês me enviariam esses materiais que vocês conseguissem, e eu enviaria para vocês. Vocês poderiam dar ideias do que eu poderia debater aqui com vocês, e eu faria mais vídeos, que eu tô para o ano de 2018. Eu tenho um outro edital para estudar, então vai ter muitas matérias, muitos assuntos de direito, certo? Que eu vou vir aqui e vou construir algumas aulas, algumas revisões, e possa ser que ajude vocês, certo? Por enquanto, eu não vou divulgar, certo? Não vou estar divulgando o meu e-mail. Eu até agradeço para quem está me adicionando no canal. Se quiser marcar, se vocês quiserem, se vocês gostarem, quiserem curtir, eu fico muito grata, certo? Porque vocês curtindo, me parece que quanto mais curtida recebem os vídeos, mais outras pessoas têm acesso, né? Aparece lá na plataforma e outras pessoas veem esse vídeo. E quanto mais pessoas virem esse vídeo e o conhecimento for divulgado, melhor, não é? Não para uma questão de querer, como é que se diz, ficar bem conhecida, mas mais por uma questão de espalhar o conhecimento, mais por uma questão de compartilhar o conhecimento. A ideia central é essa, certo? É tanto que vai chegar um momento que nesse canal eu vou fazer alguns quadros bacanas, tipo questão de prova, vou fazer revisões mais específicas, trazer coisas novas. À medida que eu for tendo tempo, eu vou dar uma desenvolvida mais nesse canal, né? Porque eu ainda estou muito recente aqui no YouTube. Então, o que vocês puderem fazer para estar divulgando, certo, esse canal, estarem curtindo aí quando vocês gostarem, se vocês gostarem, certo? Eu agradeço. Se inscrevam, vocês que assistirem
a esse vídeo e porventura gostarem e quiser sugerir também para alguém, peço que vocês se inscrevam. Aí marque no sininho, porque toda vez que eu atualizar algum vídeo, aí vocês, certo, vão ter acesso. E é isso, né? A princípio eu não ativo os comentários, porque seria uma forma até de me comunicar, né, com vocês. Vocês poderiam tirar dúvidas, poderiam fazer sugestões, críticas construtivas e enfim. E eu poderia fazer certos esclarecimentos, só que no momento eu não tenho muito tempo para tá lendo, certo? Esses comentários. E o que eu percebo na internet, tem muita coisa depreciativa, certo? Tem muita coisa desnecessária. Eu tô vendo que tem um público, até pelo perfil que eu olho das pessoas, são um público que são concurseiros. Então, a princípio são pessoas bacanas, são pessoas que vão contribuir, certo? Mas eu não sei, sempre entram uns hackers, umas pessoas idiotas, né? Umas pessoas que fazem comentários que não acrescentam em nada, certo? E eu não estou muito preocupada com essas pessoas. Se vocês não gostarem também, pra mim também não vai fazer uma diferença muito grande, né? Eu tô fazendo de maneira gratuita, de maneira muito tranquila. É mais porque à medida que eu me preparo para uma revisão, faço uma revisão, gravo os vídeos, eu mesma fico ouvindo repetidas vezes, e isso me ajuda. Para eu não precisar estudar novamente toda a matéria, aí eu vou lá no vídeo e falo, poxa, naquele dia tal, eu estudei tal matéria. Se eu quiser revisar, eu vou lá e pego o vídeo tal e eu vou revisar tal matéria. A princípio eu fiz por isso, certo? Mas aí eu resolvi também divulgar. E aí eu tô querendo dar uma aprimorada mais nesse canal, vamos ver no que é que dá, né? Também eu não faço muita questão de ficar muito conhecido não, mas se eu conseguir juntar uma galera boa nesse canal e mais na frente a gente ter umas trocas de e-mails interessantes, assim, que sejam bem esclarecedores, que eu possa aprender e eu também possa divulgar um pouco do meu conhecimento, certo? Vai ser bom, né? Vai ser algo que vai ser bem válido. Então é isso, certo? O que eu tinha para hoje era tipicamente isso que tinha para ser dito, né? Então hoje estudamos o que? Estudamos eficácia, classificação da Constituição, estudamos aplicabilidade das normas, estudamos objetivos da República Federativa do Brasil, fundamentos da República do Brasil, princípios internacionais na Constituição Federal, e estudamos a organização dos poderes da República, poder executivo, legislativo e judiciário, certo? De maneira bem sintética, mas deu para estudar uma boa quantidade de assuntos, e eu espero que de alguma maneira tenha sido útil, né? Tenha sido útil de alguma forma para vocês. Para finalizar, certo? Eu gostaria de, só para finalizar mesmo assim, eu gostaria de ler um texto que eu recebi. Esse texto por WhatsApp. Foi uma coisa muito positiva, uma energia muito bacana, uma vibração muito boa. E eu gostaria, certo, de compartilhar essas palavras que eu li com vocês, certo? Então, o texto diz o seguinte, é bem curto, certo? Só para fechar aqui. Evite se tornar uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando atrair para o seu destino. Use o seu poder mental, emocional e espiritual de forma favorável ao seu objetivo. E comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa
fazer a graça descer. Ou seja, quando você expressa gratidão, a sua presença torna-se como um imã que só atrai coisas boas. Autor Evaldo Ribeiro. Achei muito bonito, realmente tem muito a ver. Vamos procurar. A gente pode pensar assim, eu tenho problemas financeiros, eu tenho uns problemas familiares, tenho problemas pessoais, tenho problemas disso, tenho problema daquilo, certo? Ou às vezes temos problemas por excesso, ou às vezes temos problemas pela falta. Enfim, todos nós de alguma maneira temos problemas, todos nós de algumas maneiras estamos inseridos em contextos dos quais gostaríamos de mudar, certo? Mas nada adianta ficar na reclamação, certo? O melhor a ser feito é sempre você dar o melhor de si, certo? Procurar ficar bem, certo? Levar a vida com mais humor, de maneira mais leve, de maneira mais light. De vez em quando ter um hobby, fazer o que gosta, certo? E levar o compromisso, levar o estudo, certo? Seja lá o que você se dedica a fazer, seja a trabalhar ou estudar, ou as duas coisas, trabalhar e estudar, ou seja lá qual é o seu objetivo de vida, procurar levar com determinação, né? Que um dia tudo se resolve. Para tudo na vida tem jeito, como diz o dito popular, só não tem jeito para a morte, né? Então vamos procurar estar mais grato ao universo, para que o universo nos devolva as energias que a gente doa, as energias que a gente emite e as energias que vêm de volta, certo? Fiquem na paz, boas energias, boas vibrações. Até mais, até a próxima. Cadê? Fechou não?